o hino Acátistos. A palavra acátistos significa não sentado e, portanto, de pé. Este hino é da segunda metade do século V, ou mais provável, do começo do século VI. Não se sabe quem é o autor. E, aliás, eu penso que é muito significativo isso, porque deve ser fruto de toda uma reflexão da comunidade. Se houve um autor, ele deve ter, assim, recolhido aquela que era a fé da igreja sobre a encarnação do Verbo. E o autor descreve justamente aquela passagem, o Verbo se fez carne, a presença de Jesus Cristo no meio de nós. É um hino bizantino, escrito originalmente em grego, e que ainda hoje é muito cantado. Aliás, começou novamente a ser muito cantado desde que em 1988, por ocasião do Ano Mariano, o Papa até pediu que ele fosse cantado em todas as catedrais. E hoje, em muitos lugares, isto acontece sempre no dia da Anunciação, 25 de março. Um hino riquíssimo. E, ao menos para você ter um pouquinho de gosto da sua riqueza, lerei assim a primeira estação, o oferecimento inicial, e a primeira estação, são 12 chamadas estações, seriam 12 grandes capítulos. E a primeira estação começa assim: a ti, Mãe de Deus, nossa guia sempre vitoriosa, a ti, nossos cantos de vitória. Eu, cidade por ti protegida, te ofereço esse hino de louvor. Com tua força invencível, salva-me de todos os perigos, para que sempre te aclame, Virgem e Esposa. O mais sublime dos anjos foi enviado dos céus para dizer ave à Mãe de Deus. Vendo-te, Senhor, feito homem, a sua angélica saudação deteve-se extasiado diante da Virgem, aclamando-a assim: Ave, por ti resplandece a alegria. Ave, por ti a maldição toda cessa. Ave, reergues o Adão decaído. Ave, tu estancas as lágrimas de Eva. E continua decantando assim o resultado, o efeito do sim de Maria. Mas volto a dizer, é um hino para ser cantado, eu apenas o recitei. Mas quem já pôde participar do canto desse hino, sem dúvida lembra com carinho de toda a sua beleza, de todo o seu esplendor. Depois nós entramos no século VII. E aí do século VII ao século XI, temos momentos muito difíceis da Mariologia. Primeiro, uma coisa bonita, Santo André de Creta, que faleceu no ano 740, ele que foi bispo, pregador e liturgista, ele percebeu a santidade original de Maria, chamou atenção sobre isso, destacando que ela realmente foi extraordinária, foi, depois de Cristo, uma figura única. Começa no Oriente a elaboração de uma síntese mariológica. E aqui vem um momento difícil daquela época, porque houve uma perseguição forte, especialmente no Oriente, a todos os que faziam imagens e uma procura de uma destruição sistemática de imagens, o que se chama o movimento iconoclasta. Ícone é imagem. Então, um movimento para destruir a imagem, porque muitos julgavam que a imagem seria um obstáculo entre nós, criaturas, e o Criador. O Criador é espiritual, é imenso, como é que vamos representá-lo por imagem? Muitos diziam. E, na verdade, nós sabemos que a imagem é uma imagem, ela representa, ela não contém
a pessoa, mas nos lembra alguém e nos faz voltar para Deus. A própria natureza é uma imagem de Deus. Através da natureza eu posso erguer um hino ao Criador, a quem a concebeu assim tão bela. Este movimento iconoclasta foi entre 720 a 843, mais de um século de um trabalho sistemático para destruir ícones, especialmente. As poucas obras, os poucos ícones que ficaram daqueles séculos nos mostram que realmente perdemos assim coisas belíssimas. Um dia, oportunamente, nós estudaremos justamente a imagem de Maria em ícones e vamos ver qual o sentido do ícone. É toda uma teologia que nos é passada através dele e deles. Mas surgiram também grandes santos que rebateram esse movimento iconoclasta. E um dos maiores foi São João Damasceno, que faleceu no ano 749. Ele defendeu o uso, sustentando que é lícito venerar imagens, venerar ícones, já que a nossa veneração dirige-se à pessoa que é representada. E nós honramos Deus em suas obras. Claro, se nós adorássemos imagens, seria terrível, seria uma idolatria, mas nós nos voltamos para quem a imagem representa. E é este o sentido que nós temos hoje de imagens. A Bíblia proíbe adorar imagens, mas nós não adoramos imagens, nós as veneramos para recordar quem elas representam. E neste nosso curso de Mariologia haverá um momento em que eu falarei justamente sobre isso, o sentido das imagens em nossa espiritualidade cristã católica. Por hoje fica isto. Nós respeitamos e veneramos as imagens porque elas nos levam do visível para o invisível. Mas ficamos com aquela ideia também, como é importante e como somos gratos a todos aqueles que nos antecederam e que resolveram tantos desafios, tantos problemas, que não fosse eles, a nossa reflexão hoje seria muito mais difícil. Somos gratos a Deus por aqueles que antes de nós nos ajudaram a entender melhor Cristo, nos ajudaram a entender melhor Maria. Salve Maria!